Rio Verde, 3 de março de 2021. Louvados sejam Jesus e Maria, para sempre sejam louvados. Venho, através dessa mensagem, deixar o seguinte comunicado a todo o nosso povo da paróquia de Santo Antônio de Pádua e demais fiéis, que, porventura, queiram participar de nossas missas e atividades paroquiais. Devido ao novo decreto datado de 2 de março de 2021, assinado pelo prefeito Paulo do Vale, em recorrência da pandemia causada pelo novo Covid-19, faço saber que, devido às exigências do órgão de vigilância sanitária, pelo aumento considerável dos casos do coronavírus em nossa cidade de Rio Verde, novas medidas temos que tomar durante o tempo em que vigorar este decreto, ou até a sua suspensão devido às novas orientações. Nós continuaremos a observar todas as orientações como foi feito durante os meses de pandemia em 2020. E como foi reforçado no novo decreto, eu peço encarecidamente que as pessoas do chamado grupo de risco, ou seja, pessoas com comorbidades ou acima de 60 anos de idade, obedeçam a este decreto e fiquem em suas casas para não expor a própria saúde. Sabemos o grande estrago que este vírus tem causado na população do nosso planeta. Deixo claro o seguinte, que não iremos voltar com as inscrições, o que gerou grandes controvérsias durante o ano de 2020. Portanto, você fiel, procure chegar antecipadamente à igreja ou à capela em que for participar de algum ato litúrgico. Como não haverá inscrição e apenas 30% do templo poderá ser ocupado, assim que atingirmos o número limite, os portões serão fechados e uma placa com a inscrição Missa Lotada será afixada no portão. Se o fiel, ao chegar, se deparar com essa situação, saiba que não será permitida a entrada. Pessoas do grupo de risco não poderão entrar em nossas igrejas. Portanto, se você tem acima de 60 anos de idade ou tem alguma comorbidade, você não poderá entrar, pois já fomos avisados que a fiscalização estará passando para verificar se as normas técnicas estão sendo observadas e se, por exemplo, forem encontrados idosos, pessoas acima de 60 anos dentro da igreja, o fiscal não só irá autuar nossa paróquia, gerando assim uma multa de R$ 5.000, mas também irá lacrar, no mesmo momento, a igreja, que deverá permanecer lacrada durante um determinado período, por ter infringido a lei vigente do município de Rio Verde. Para isso, a maior parte de nossos eventos religiosos serão transmitidos pelas redes sociais da nossa paróquia, pelo Facebook e pelo YouTube, principalmente a missa dominical. E as pessoas que se encontram impossibilitadas de irem à igreja por essas normativas estarão cumprindo o preceito religioso ao participar por nossas redes sociais ou por outros meios, como pela TV, em nossos diversos canais católicos e outras mídias sociais. Peço encarecidamente aos nossos idosos, que são uma grande riqueza para a nossa igreja, por favor, não venham para a igreja durante estes dias, para que possamos evitar constrangimentos com aqueles que estarão nos portões da igreja matriz e das capelas, auxiliando a devida entrada na igreja. Eu repito, participem de suas casas. Todo cuidado será tomado, a fim de evitarmos maiores constrangimentos, caso sejamos visitados pela fiscalização. O decreto, ele recomenda que as crianças permaneçam em casa. Elas não são proibidas de entrarem, mas a recomendação é de permanecerem em casa. Mas, caso venham à igreja, elas contarão no número dos 30% da capacidade permitida. Os nossos agentes estarão orientando o lugar que o fiel deverá sentar e que, por sua vez, deverá permanecer no mesmo lugar. As celebrações dominicais irão continuar como de costume, com a seguinte exceção: não haverá atividades na Capela do Sagrado Coração de Jesus na Vila Maria, na Capela São José na Vila Mutirão e na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no bairro Renovação, devido ao grande fluxo de pessoas acima de 60 anos de idade. As missas da Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua, às 10 horas e às 19 horas, da Capela Santo Antônio de Lisboa no bairro Gameleira, às 8h30 e na Capela São Cristóvão,
no Jardim das Margaridas, às 18 horas, continuarão como de costume. A nossa missa dominical, que será transmitida ao vivo pelas nossas redes sociais, será a missa das 19 horas. Qualquer dúvida você poderá esclarecê-la pelas nossas mídias sociais ou pela nossa secretaria paroquial. Que o Espírito Santo de Deus nos auxilie neste tempo de grandes perdas e dores, aumentando em nós a fé, a esperança e a caridade. Que a Virgem Maria, Nossa Senhora de Pentecostes, esmague cada vez mais a cabeça da serpente infernal, dando um fim a esta pandemia e ajudando os nossos governantes e autoridades devidamente instituídos a promoverem com a devida justiça o bem de toda a nossa população. Conto com a compreensão de todos para que possamos atravessar mais essa fase desafiadora. Mas para nós, enquanto cristãos católicos, as nossas expectativas vão muito além desta terra, pois nossos olhos estão fixos em nosso Redentor, que com sua morte e ressurreição nos salvou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.